Sejam muito mais que bem-vindos a mais um episódio super especial do podcast Opinião Segura, diretamente do COP Internacional 2025, aqui no São Paulo Expo, em que a gente está tendo a grande oportunidade de entrevistar os principais players do mercado, as autoridades especialistas que estão aqui nessa feira, que é uma das maiores da América Latina. E hoje eu tenho a grande honra de receber a minha amiga Viviane, que é gerente de projeto da Smart Power. Já encontrei com ela em outros eventos, em outras feiras. Ela domina como ninguém um assunto que a gente vai tratar hoje, né, Viviane? Seja bem-vindo, minha amiga. Obrigada por me receber, Coronel. E é um prazer falar sobre os produtos da empresa. Cara, e eu vou falar para você, tá? Eu tinha em casa duas guias, podemos dizer assim, falando sobre os produtos de vocês, né? E eu sou muito curioso, então eu venho para essas feiras como especialista, né, que sou, apaixonado por esse universo. E aí eu visito o stand, obviamente quando dá tempo, vou pegando os folhetos e vou aprender, né, com aquilo que as empresas hoje têm para ofertar, soluções. E uma feira como essa é o grande ponto de encontro do mercado e dos operadores de segurança pública, obviamente dos gestores, das autoridades que vão conhecer o que existe de tecnologia disponível para levar para suas instituições. E a gente vê cada vez, né, melhorar cada vez mais, embora ainda precise melhorar mais ainda a relação entre o público e o privado, até porque a gente sabe que as empresas, elas investem muito caro, né? A gente até estava conversando aqui sobre as dificuldades que é trazer uma estrutura como essa para uma feira, né? A gente vai ter a oportunidade de falar aqui do sistema móvel de avaliação balística, inclusive está aqui no COP, né? Como é dificultoso, né, trazer uma estrutura dessa para uma feira para demonstrar em loco para as autoridades e também para os operadores de segurança pública a grande tecnologia. A gente olha o encarte de vocês, rapaz, vocês têm soluções para tudo. E para muitas dores que a gente vai ter a oportunidade de falar nesse episódio, são dores nossas, dos profissionais de segurança pública, a respeito do treinamento, né, de tiro. Sim. O nosso principal objetivo hoje é justamente, acho que a Safety Wall nasceu disso, né? Que faz parte do grupo da Smart Power. Exatamente. Eu acho até interessante contextualizar um pouco sobre o surgimento da Safety Wall. A Safety Wall é uma empresa que iniciou fazendo projetos especiais para residências de VIPs. Então, nós fizemos a blindagem de residência de família Marinho, nós fizemos a blindagem da residência da Luciano Huck e da Angélica. Interessante, é comum assim? Não é comum. Mas está chegando isso no Brasil, porque a gente vê em filmes, né? O quarto não é comum, mas já existe, né, um investimento em segurança. Vocês foram vanguardistas, então, disso no Brasil, né? Era uma coisa muito importante, né? A gente sabe que essa questão de segurança... Sobretudo num país violento como o Brasil. Sim. Só que nós começamos a ser demandados por órgãos de segurança pública. Vocês trabalham com blindagem? Poxa, eu queria melhorar o meu stand de tiro. Poxa, eu queria fazer aqui um projeto, eu queria fazer uma casa de resgate. E nós começamos a entender o quê? Que existia um mercado não atendido. Existia uma necessidade de equipamentos e de soluções para isso. E a empresa investiu primeiro em capacitar a própria empresa, em buscar internacionalmente as melhores técnicas, o que estava sendo desenvolvido no mundo, em termos de segurança, de salubridade, e com isso nós começamos a colocar no mercado soluções. Um dos nossos primeiros projetos, nós temos muito orgulho, foi uma casa de resgate para a Brigada de Operações Especiais em Goiânia. Atualmente é o Comando de Operações Especiais e foi um divisor de águas. Foi ali a abertura e o início do nosso trabalho com a administração pública. E Viviane, a sua formação é em engenharia? Você é engenheira? Na verdade, a minha formação é em Direito. Em Direito, também sou do Direito, né? Mas depois de 8 anos na empresa, eu costumo brincar que quando eu entrei, eu achava que pé direito era isso aqui. Exato.
Mas, cara, eu te vejo porque você domina e conhece desse assunto como ninguém. Nos momentos em que a gente conversou, e foi por isso que eu te convidei, né? Porque esse é um universo que poucas pessoas dominam o conhecimento sobre ela, né? As empresas e também especialistas, né? Eu tenho certeza que muitos engenheiros que, em tese, teriam que ter um conhecimento adequado, não tem um conhecimento que você tem, obviamente, da prática, né? E da entrega, cara. Você, cara, eu sempre vejo você correndo aqui. Ontem a gente estava aqui na montagem da feira e você fala você fala a partir de uma experiência e também de uma devoção, e a gente percebe o brilho no seu olhar de tudo isso que você tem trabalhado, né? E é legal isso. Eu me sinto muito privilegiada no sentido de estar trabalhando com um produto que eu acredito. Você fornecer um ambiente adequado para o profissional de segurança pública treinar é uma coisa que me dá muita satisfação. Eu sempre falo que é uma cobrança desproporcional no policial. Todo mundo quer que ele seja perfeito, que ele atire de maneira exemplar, que ele não erre, e às vezes ele não foi entregue a ele as ferramentas adequadas, né? Os meios para isso. Então, fazer parte, poder entregar um equipamento que pode auxiliar isso, é uma satisfação muito grande. E Viviane, vou falar para você, né? Quando a gente fala de tiro policial, uso da força, então são questões, obviamente o mundo da atividade policial é um universo, mas quando a gente fala da questão do uso da força, da questão do tiro policial, ele assume um protagonismo e uma importância ímpar. A gente infelizmente temos colegas perdendo as suas vidas e que, inclusive no nosso Instagram, né, a gente utiliza muito esses vídeos, não é para ganhar seguidor, nem like, para a partir de uma infeliz situação vivenciada por um policial, um vídeo de uma atuação policial em que você percebe que a deficiência na formação, na defesa pessoal ou na execução de um tiro fez com que aquele policial perdesse a sua vida. E também situações horário de folga, em que o policial ele é chamado a resolver um problema, né? Então, quando a gente não tem folga. Não tem folga, é 24/7. E aí a gente imagina, sabe, infelizmente no Brasil é uma realidade que a gente precisa alterar, é a quantidade de horas que o policial passa em um estande. Esses dias a gente postou um tempo atrás uma situação de um armeiro abrindo a arma de um policial. Rapaz, e teve muita visualização, porque só faltou ter um rato lá dentro, que era... Então a gente imagina que esse policial ficou anos com essa arma no coldre, sem utilizar. Sem manutenção. Imagine numa situação. Então, a gente sabe que infelizmente, são poucas as polícias que conseguem dar o treinamento adequado. São poucas as polícias que têm os seus estandes. Sim. E olha que a gente está falando, eu estou falando dentro de uma realidade da polícia que eu pertenço, que é a Polícia Militar do Distrito Federal, em que a gente sente a necessidade de ter estandes mais adequados à nossa realidade. Então, vemos, inclusive, diversos produtos de vocês já, inclusive é alvo de muitos vídeos que a gente põe, inclusive aqueles vídeos... a gente faz muito collab, né, com algumas corporações que mostram seus treinamentos, né? E vi aqui que, inclusive, vários dos vídeos que eu postei foi vocês que executaram essas instalações que são até belas e você vê ali o operador treinando, né? Para quem gosta é muito interessante. Então, por isso que eu falo, a entrega de vocês ela é fantástica e muito importante, sobretudo porque vocês trazem soluções para todas as situações em que a corporação está inserida. Seja um treinamento em um estado em que há uma distância muito grande, em que se você tem uma unidade transportável, seja numa unidade policial que o espaço é curto, que não dá para construir um estande, sobretudo em situações, localidades próximas a residências, hospitais, e aí vocês têm toda uma estrutura montada. Então vocês atendem diferentes situações em que a gente percebe que hoje a gente precisa fazer esse investimento para que o policial possa de fato executar o seu treinamento de tiro, né?
Eu costumo dizer que a gente aprende todos os dias com os nossos clientes. E apesar da gente ter entregue uma série de estandes de tiro, de casa de resgate, tem uma característica interessante, é que nenhum é igual, exatamente igual ao outro. Faz parte do nosso trabalho a gente sentar com o operador, entender como é a dinâmica de treinamento dele, né? Sim. E com isso a gente fazer o quê? Modular essa solução. E é fácil a gente enxergar isso. Imagina, por exemplo, que a gente tem 2 casas de resgate no Rio de Janeiro. A Polícia Militar do Rio de Janeiro investiu em 2 casas de resgate. Totalmente diferentes uma da outra. Exercícios totalmente diferentes. Enquanto uma eu tenho a técnica do adentramento dentro dessa casa de resgate, ou seja, eu vou treinar um CQB buscando o quê? A invasão no local. A outra casa, conversando com os operadores, ela foi desenhada buscando o quê? A evasão com o que eles chamavam, salvo engano, de transporte de arca, que é quando você vai tirar uma autoridade ou alguém VIP. Então, totalmente diferente. Isso é muito gratificante para a gente. É muito gratificante quando a gente entrega o produto e eles viram assim, era exatamente isso que eu queria. Era isso que a gente sentia falta. E aí você falou sobre essa questão da necessidade do treinamento. A gente tem um case também traz para a gente uma satisfação muito grande, que foi o da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Eles fizeram um investimento num stand de tiro com a gente 1 ano antes da tragédia que ocorreu lá das enchentes. E lá eles tiveram a necessidade de solicitar apoio de policiais civis aposentados. E puderam reabilitar esses policiais civis dentro do estande que eles fizeram o investimento. Ou seja, tiveram um espaço apto e seguro para treinar essa força que estava voltando, como a gente estava falando, aposentados, talvez 5 anos, 10 anos sem disparar uma arma. Olha a importância de você ter um ambiente adequado para poder treinar. Não, e é interessante também no projeto de vocês a questão da importância de não só privilegiar o tiro estático, né? Eu ainda sou de uma época, né, que o treinamento era praticamente estático, né? Então ensinava lá você a atirar. Lógico que eu tive a oportunidade, mas até paguei do próprio bolso. É um curso na época com a TIS, né? Entrada e abordagem de locais de risco. Fiz um curso também pela Polícia Civil de entrada de locais de risco. Mas assim, eram especializações. Não era o treinamento que toda a tropa recebia. E se recebia muito pouco. Então, e hoje a gente percebe que cada vez mais é necessário a gente colocar o policial no treinamento de tiro, simulando ao máximo as condições reais. Uma casa em que é toda preparada para que você simule situações para que o policial ele possa agir em questões de segundos, né? Então, quando a gente está falando aqui das soluções de vocês, a gente está falando só de um stand para tiro estático. A gente está falando do tiro dinâmico, em que há necessidade de você fazer toda uma conformação que às vezes até o espaço que a força policial tem não é necessária. E o que eu vejo é que vocês conseguem fazer num espaço muito reduzido situações assim que é inimaginável. É quase que você imaginar você construir uma cidade, né? Sim. Aqui, por exemplo, esse é um projeto, foi uma cidade simulada, está em uso aqui pela Polícia Militar de São Paulo, fica na Escola de Educação Física e é justamente um ambiente para treinamento do quê? Da progressão policial. Tanto que ele simula ruas, e aí aquela questão de você customizar, de você adaptar a necessidade do cliente. Você vai verificar que elas têm janelas em cima e janelas embaixo. Porque eles falam que muitas ocorrências é comum que haja, às vezes, fuga por debaixo das residências. Então, eles precisavam do quê? De treinar. E nós adaptamos. Quando a gente vai fazer um projeto, geralmente a gente se baseia em 3 pilares. Segurança interna e externa, e o que é isso? O tiro dentro daquele espaço, ele não pode sair dali e nem pode retornar para o atirador. Salubridade, e aí a gente foca muito na figura do instrutor, que passa ali 8 horas por dia. São gases, né? A pólvora.
Até a gente já viu incidentes, né, de estande com acúmulo de pólvora e explodir, né? Incêndio, se você jogar hoje no YouTube, existem casos famosos. Tem um famosíssimo. Foi um disparo de calibre 12 que teve a ignição do incêndio dentro do estande. Então é muito importante essa questão da salubridade, sim, a questão do tratamento dos gases, de não ter o contato com o chumbo. E a questão também até da própria temperatura, né? De você tornar um ambiente... Lógico, há simulações em que você simula condições de temperatura e pressão, tem que ter calor. Mas se você pode, sobretudo num tiro estático, ter um ambiente adequado para que o profissional de segurança pública ele possa desempenhar bem o seu treinamento, melhor ainda, né? Sim, e o último pilar que a gente acredita muito é na questão de você se adequar às normas ambientais. Sustentabilidade, né? A prática de tiro, ela é potencialmente contaminante. Também ninguém aqui quer ser, vamos dizer assim, radical com relação a isso. Claro, mas se você pode preservar o meio ambiente... Existe uma questão de manejo sustentável. Tem muitas normas e leis que obrigam, né? Sim. As empresas e as instituições. Você tem resolução CONAMA falando a respeito disso, falando sobre qualidade do solo, falando sobre qualidade da água, os custos de descontaminação desses espaços. Né? Exatamente. São caríssimos, são muito altos. Recentemente foi publicado na revista Abas um artigo de 2 professores da Universidade Federal de Santa Catarina falando justamente sobre a questão de contaminação do solo e boas práticas na prática de tiro, né? As boas nessa gestão desse manejo ambiental. E uma coisa que me chamou muita atenção é realmente o quanto é caro, por exemplo, descontaminar um lençol freático. O quanto você investir preventivamente num para-balas que mitigue, que impeça o contato desse chumbo com o solo, é infinitamente mais barato, né? E tem uma outra questão também, que eu acho isso também muito importante, falando sobre sustentabilidade. Esse chumbo tem valor. Você ter uma tecnologia que te permita recolher esse chumbo, reciclar, pode te permitir o quê? Que esses valores retornem para a administração pública. Inclusive, já existem, aqui em São Paulo mesmo, teses de mestrado falando justamente sobre isso, de como é que a administração poderia fazer com que o estande de tiro se pagasse só com a reciclagem do chumbo. Viviane, eu posso te dar um testemunho disso que você está falando. Há um tempo atrás, eu exerci a chefia de gabinete do subcomandante-geral da PMDF e nós tivemos algumas reuniões sobre os nossos estandes de tiro. E quem acha que, porque é um órgão do Estado, não está sujeito às normas, está sim. O Ministério Público está em cima. Sobretudo em Brasília, Tribunal de Contas, TCDF, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Estadual, né, do DF, Ministério Público da União. Então tem um controle muito grande. E a época foi levado ao conhecimento da instituição o cuidado que ela deveria assumir com os nossos estandes. E de fato, né, a gente, quando foi estudar e verificar tudo isso, que até um tempo atrás, nos quartéis, metia lá o trator, fazia um buraco e efetuava o disparo, que não é o caso hoje, atualmente, da instituição, mas era assim, não se preocupava com a questão do chumbo. E lá no Distrito Federal, algo interessante que foi feito é uma cooperativa que passou a cuidar do recolhimento desse chumbo e a lucrar. Obviamente o Estado transferiu também, fazendo uma política de redistribuição de renda a essa cooperativa que passou a se beneficiar desses cartuchos, né? Eu já tive aí nos meus estudos a possibilidade, seja no mestrado e no doutorado, de fazer algumas disciplinas no campo do direito ambiental, e é fato, né? Então, que a gente está falando de resíduos de chumbo que vai para os lençóis freáticos e contamina a população. Então é muito sério, né? E obviamente vocês, como uma empresa, têm o Tribunal, o Ministério Público, e tem uma série de instituições e normas
a BNT e por aí vai, que vocês, obviamente, nos projetos de vocês têm que observar. Sem dúvida. E querendo ou não, isso é uma responsabilidade que você tira das instituições, né? Sim, isso é uma, por exemplo, é uma novidade. Hoje já existe a exigência que um estande de tiro possua um responsável técnico, atestando o quê? A segurança daquele espaço. Eu costumo sempre brincar que quando eu vou visitar um cliente, e a gente visita diversos tipos de estandes de tiro, alguns melhores, outros nem tantos. E às vezes é aquela situação, quando ocorre um acidente, a primeira pergunta é, mas quem autorizou isso a funcionar aqui? Exato. É a primeira pergunta. Perfeito. Mas quem autorizou? Então, quando você tem um stand de tiro técnico, se preocupado com essas questões de segurança, de salubridade, você tem uma cadeia de responsabilidade. Hoje, a responsabilidade é da Safety Wall. Cada stand que ela entrega, ela garante que, utilizado da maneira adequada, seguindo as recomendações de uso, é responsabilidade da gente que aquela seja uma estrutura segura. A gente acredita nisso e entrega isso. Então, isso é uma coisa muito importante. E as coisas vão evoluindo. Realmente, durante muito tempo, um stand de tiro bom era o stand de tiro onde o instrutor ia lá, conseguia transferir o conhecimento para a turma dele e ele sentia o quê? Que eu cumpria a minha missão. Mas hoje em dia, foi se aprendendo com o tempo, né? Coisas muito, muito importantes. Essa questão da salubridade, o saturnismo para o instrutor de tiro, né? A gente sabe, eu sempre falo com os instrutores, qual foi a última vez que você fez um exame para verificar os níveis de contaminação de metais pesados? E eles sempre viram assim, eu não faço. A questão auditiva, né? A questão auditiva, muito importante, eles não fazem. Por quê? Porque uma das primeiras coisas que você tem que fazer é afastar, é cessar a prática de tiro, para você iniciar o tratamento e o processo de descontaminação. Mas como é que você fala para um instrutor de tiro que ele não pode atirar? Então, muito mais importante é você dar a ele condições para realizar essa prática num ambiente salubre. E Viviane, assim, porque a gente percebe, assim, a necessidade das corporações, e aí eu estou falando de polícia militar, obviamente, no caso de uma delegacia que tem atendimento ao público é mais complicado, mas um quartel de polícia minimamente organizado, com tamanho relativo, ele, na minha percepção, deveria ter um stand. Nem que seja um container modulado, pensado para que esse policial pudesse, pelo menos uma vez por mês, né, fazer um disparo. Até porque não é só a questão da formação, é a questão também do hobby, porque a atividade desportiva e também de tiro para o policial, ele funciona também como um hobby. Obviamente ele tem o treinamento dele, se ele quiser ele pode comprar a munição dele, mas a instituição oferecendo para ele um local adequado para que ele possa desestressar também, porque quem gosta de tiro, e eu entendo que todo policial tem que gostar, porque é a defesa dele. Sim. Né? Então, por isso que quando eu enxerguei essas soluções, eu falei, cara, que maravilha e que entrega, porque essa tecnologia, ela pode propiciar isso, de ter um stand desse, obviamente não vai ser uma estrutura para tiro de fuzil, tal, uma casa, tal, mas para ir primeiro para ele fazer aquele, nem que seja o estático, mas básico para que pelo menos ele possa estar conhecendo o armamento dele. E hoje as corporações, ainda bem, né? A gente, numa entrevista passada, a gente estava conversando, porque eu ainda era de um tempo, e aí, por aí você já tira, porque eu ia tirar um policiamento, pegava um 38, que não era meu, chegava mais cedo para pegar o revólver, para fazer a operação, terminava a operação de madrugada, você ainda tinha que pegar uma fila para entregar o armamento. Uhum. E aí você tinha todo, né, o policial para limpar, para cuidar desse armamento, para entregar. Sim. Hoje o profissional de segurança pública ele tem a sua arma, e diga-se de passagem, a melhor arma. A maioria das polícias brasileiras tem um armamento de primeira. E ele tem na sua guarda essa arma. Então isso propicia a ele poder treinar mais e se qualificar. Então muitos desses policiais, eles não encontram dentro da instituição um local adequado. Geralmente eles vão ir para um clube esportivo e isso tem um custo. Sim. Então
além da manutenção do armamento que corre por conta do policial, ele tem que comprar munição. E ele ainda tem que pagar para esse stand. Então, é como se o Estado tivesse transferindo a responsabilidade de treinamento para o profissional de segurança pública. E, além disso, o Estado tem sido falho na profissionalização desse indivíduo para que ele possa fazer uma resposta adequada para se proteger e proteger a sociedade. Então, quando eu olho essa ação de vocês, ela é muito meritória nesse aspecto, viu? Você falou, por exemplo, sobre pequenas unidades já comportariam você ter ali um stand de tiro. E aí a gente vai esbarrar naquela vez, mas o Estado não tem hoje recursos para fazer isso. E foi pensando muito que a gente criou esse conceito do stand móvel. Inclusive, trouxemos aqui, eu fiz a Viviane, quando eu vi no stand, que é um stand belíssimo, e também essa estrutura que está ali, móvel, né, aqui no evento, inclusive eu perguntei para você, perguntando para ela a dificuldade que foi para entrar aqui com aquela estrutura. Mas essa unidade que pode atender, obviamente, através de um agendamento de um plano, que pode atender vários quartéis que estão próximos, né? Sim, esse é o conceito. Até porque, normalmente, o que ocorre? Quando ocorre um treinamento, você acaba fazendo o quê? O policial, ele sai da unidade do interior, ele vai para um grande centro, tem um custo, né, de diária, de hotel. Logística, custódia do armamento desse período. Você tira o policial da rua. Exatamente. Imagina em locais, por exemplo, onde você tem um efetivo pequeno. O afastamento dele para fazer esse treinamento pode ter um impacto muito sensível na segurança do local. Então, não é muito mais interessante eu pegar esse material, pegar o stand de tiro, levá-lo até essa unidade? E tem uma coisa interessante também. E aí eu acho que isso é bastante comum. O stand de tiro, estando ali, ele vai poder fazer um treinamento continuado. Às vezes, quando eu tenho um cronograma para a realização de um curso de tiro, aquele não era o melhor momento, o policial não estava no seu melhor... Por quê? Nós somos humanos. Aqui não, eu vou ter a continuidade do stand ali, a possibilidade de eu corrigir com calma. O instrutor ter um contato continuado com o aluno e fazer uma correção com calma. E a gente fala de tiro, tudo. Eu sempre falo sobre dirigir, por exemplo. Você tira a sua carteira de motorista, mas você, na verdade, você... vai aprender com a prática, né? Com a prática, você se sente inseguro quando você vai pegando o carro. Quem atira é a mesma coisa. Só a prática constante que vai te dar segurança. A casa de resgate, por exemplo, é um ambiente que a gente sempre fala o seguinte: é ali que o policial aprende a não atirar. É um ambiente de treinamento onde ele atira pouquíssimo. A ideia é o quê? Você ter assertividade, você ter a tomada de decisão adequada naquela situação. Então, a gente realmente acredita muito. E essa questão de desenvolvimento de produtos é com vocês. É o policial que ensina safety wall hoje. Cada produto aqui tem uma história de alguém. A gente tem hoje, por exemplo, agregado às nossas casas de resgate, uma torre de rapel, que nós começamos a desenvolver uma série de acessórios. O BOP do Rio de Janeiro solicitou que a gente colocasse esquis de helicóptero, porque eles queriam treinar a descida do esqui. Simulando a descida do helicóptero. Foi possível. Foi possível. Então, nós pegamos essa solicitação, trouxemos para o nosso projeto. A segurança de como manufaturar a gente tem. A utilização de um aço balístico certificado nós temos. Mas o nosso produto está sempre melhorando por causa dos usuários. E, Viviane, acabou-se o tempo do improviso e do amadorismo, sobretudo numa sociedade altamente responsabilizável. As instituições cada vez mais precisam dar conta dos seus investimentos e não dá para ser amador. E digo isso porque, ao longo da minha carreira, testemunhei algumas experiências que são gloriosas e merecem o elogio desses profissionais, porque geralmente as instituições que têm os seus estandes são de profissionais que são apaixonados por aquilo, e a partir
de uma intenção pessoal, ele começa a desenvolver um projeto. E aí corre atrás da instituição A, corre atrás de doação, faz isso. Por mais que esse profissional tenha boa vontade, ele acaba se colocando em condições de risco, construindo, né, algo que ele não é um engenheiro. Sim. Que nem você falou, vocês beberam da fonte sentindo a dor do policial. É que nem o chat GPT, a inteligência artificial, ela pode te dar muita coisa, mas você tem que saber perguntar. Sim. E vocês perguntaram, e a expertise de vocês fizeram chegar a essas estruturas. Mas a gente acompanhou e acompanha, e tem estandes funcionando em vários estados brasileiros que, em boa medida, foram construídos sem essa preocupação ambiental e também sem sem a preocupação, é talvez o desconhecimento daquilo que a gente chama de ação e reação. Do que pode acontecer no ambiente em que você está utilizando armamento. Sim. Que depende de quantidade de pólvora, né? Cada tiro que se faz, e aí só a ciência ela vai poder. Quando a gente estava falando, num local em que tem difusão de gases, tem pólvora, tem recocheteamento, tem um monte de uma série de situações em que, por mais que esse profissional tenha boa vontade e pesquise na internet, ele não vai conseguir produzir um ambiente saudável e adequado. E às vezes o barato sai muito caro. Se você perde um policial, se você incapacita um profissional de segurança pública por conta de um incidente de tiro, e, obviamente, até você garantir as condições adequadas, eu já treinei sol a pino no Distrito Federal, que é seco, e não era para simular uma condição, era porque não tinha cobertura onde a gente foi treinar. Sim. Então, o cara sai de lá queimado, porque às vezes não usou protetor. Então, são questões que hoje a gente precisa se preocupar na qualidade de vida desse trabalhador policial. Sim. E é isso que eu acho que vocês... Acho não, tenho certeza que vocês entregam, né? A gente se preocupa muito com isso. E aí, por exemplo, você falou sobre sistema de exaustão, uma coisa muito interessante. A gente visita vários estandes onde eles têm pouca salubridade no que a gente fala de qualidade do ar, quando não há nenhuma. E não há parâmetro. O que a gente fala de não há parâmetro? Às vezes a gente vê um stand, não, meu sistema de exaustão está funcionando. E aí quando a gente começa a fazer, mas como é que estão os níveis de concentração de chumbo por metro cúbico? Uma das coisas que a gente fez, e isso foi um trabalho desenvolvido com a Polícia Federal, foi criar critérios objetivos na medição da qualidade desse sistema de exaustão. Então, não é quando eu digo para você, por exemplo, o meu stand troca de 25 a 35 vezes por hora todos os gases dentro do stand de tiro. O meu sistema de exaustão faz essa troca de 25 a 35. Parece muito bom. Parece muito bom. Mas isso é salubre o suficiente? Então, o que hoje? Você tem normas para isso. E o Estado tem as suas limitações para fazer isso que vocês fazem, né? Iniciativa privada que investe em estudos para entregar o melhor produto. Para fazer testes, para realizar parâmetros. Você tem a NIOSH, muitas pessoas conhecem a NIOSH, e a NIOSH tem norma para sistema de exaustão. Hoje, todo o sistema de exaustão fornecido pela Safety Wall, ela segue um protocolo de teste que foi desenvolvido com a Polícia Federal. São colhidas amostras, e essas amostras são enviadas para um laboratório acreditado. Só com o resultado desse teste é que você pode garantir a salubridade daquele ambiente, mas com um parâmetro, de novo, objetivo. Isso é muito importante. E falando um pouco sobre essa questão dos investimentos, né? A necessidade do investimento. A gente tem visto isso melhorar um pouco. Quando nós começamos no início, a apresentar as nossas tecnologias, era muito interessante perceber que as pessoas olhavam e falavam assim, não, isso é muito
tudo muito bom, mas é muito demais. fora da realidade, na nossa realidade, né? Exatamente. Mas a gente começou a mostrar, primeiro, a importância disso e a importância de você ter o projeto. Cada estande de tiro desse que foi entregue é muito bonito quando foi entregue, mas eu costumo dizer que cada estande desse tem um pai ou uma mãe, ou quando não tem pai e mãe, que é o quê? Alguém dentro da instituição que Comprou a acreditou ideia. exatamente e que foi ali e que foi levando. E às vezes demorou 1 ano, às vezes demorou 2 anos, mas efetivamente saiu. E você percebe a satisfação desse agente, desses agentes, que muitas das vezes é uma comissão, quando eles percebem que o quê? Que eles mudaram a realidade daquele órgão. Falaram, eu nunca imaginei que eu teria um ambiente como esse para treinar aqui. Só tinha visto estandes de tiros com essa qualidade fora do Brasil. E é isso que eu ia te perguntar. Como é que está a nossa atual a qualidade daquilo que a gente tem, que vocês oferecem? Que eu creio que talvez seja a única ou uma das poucas que entregam essas soluções. Em nível europeu e global, como é que a gente está em termos hoje de segurança em stand? E aí eu estou falando dos stands de vocês, que vocês oferecem, né, obviamente. Claro. A Safety Wall, ela tem hoje carta patente de 90% das soluções que a gente tem, do que a gente fornece. E hoje, tudo que a gente fornece, você vai verificar que é seguindo normas internacionais de qualidade. Nós acreditamos na indústria nacional. Então, quando há fornecedores, por exemplo, de insumos nacionais, a gente compra. Mas, por exemplo, aço balístico. Nós utilizamos o mesmo aço balístico que o americano usa, que o europeu usa. A gente, quando fala de stand de tiro, é muito diferente de quando você está falando de uma blindagem arquitetônica tradicional. No stand de tiro, aquela chapa balística ela vai receber disparos massivos e sobrepostos. E ela não pode ter a criação de moça. Então, é um aço diferenciado. Então, hoje, quando a gente fala, por exemplo, de atenuação acústica, a preocupação que a gente tem, por exemplo, que as placas que a gente utiliza anti-ricochete, elas sejam incombustíveis, para que você não tenha a questão da pólvora incombusta. Então, hoje eu posso dizer com tranquilidade que os estandes de tiro que a gente fornece, que as casas de resgate que a gente fornece, são produtos nacionais, mas com padrão de qualidade internacional. E aí eu trago algo que a gente ouviu, por exemplo, do GAT. O GAT aqui da Polícia Militar de São Paulo, ele tem uma casa de resgate A gente sempre tem postado em collab com eles, com o GAT. E eles recebem, então você sabe, muitas visitas de diversos grupos táticos. Exato. Eles receberam uma visita da América Latina, né? E da França. Esse, por exemplo, eles receberam uma visita em uma cooperação de treinamento com um grupo tático. Eu peço desculpas, eu esqueci de uma unidade francesa. Eles falaram, a gente não tem isso lá. Isso aqui a gente não tem lá. Então, hoje, a gente tem estandes de tiro para se orgulhar. E quem visitar, quem for nas principais feiras internacionais, vai identificar e falar assim, eu já vi essa tecnologia na Safety Wall. E você já tem intenção de expandir ou já expandiu para a América Latina? Nós estamos hoje com diversas propostas em andamento. A gente sempre fala, quebrar a barreira da primeira exportação. Mas nós estamos trabalhando, mas existe muito mercado a ser atendido ainda no Brasil. Existem ainda muitas instituições que estão lutando para fazer justamente esse aprimoramento. Isso é uma coisa positiva. A gente tem visto o tema treinamento ser tratado com mais seriedade nos últimos tempos. Então, isso tem sido uma coisa muito positiva. Viane, você falou de carta patente. Então, praticamente não há concorrência. Vocês entram em dispensa de licitação? A gente vende por inexigibilidade de licitação. Pautada na carta patente e na certidão de exclusividade. E isso é uma garantia, né, até interessante também para a administração, né? O gestor ele fica mais propício, né, fazer uma contratação
sem ter tanta preocupação com os tribunais de contas, né? Na verdade, eu sempre brinco o seguinte, isso é uma preocupação muito grande da empresa. Há uma preocupação muito grande com transparência. Então, a gente se preocupa com o quê? Tanto essa carta patente, quanto a certidão de exclusividade do CIMD que nós temos, ela é uma certidão que ela é auditável. Então, ela permite contraditório, ela permite ampla defesa. É uma indústria brasileira, né? E o SIND, o Sindicato da Indústria, né? Defesa Brasileira, né? Que é importante mencionar também. E você tem publicação disso em diário oficial, você pode ter essa certidão impugnada a qualquer momento que uma outra empresa comprove a fabricação nacional, embora a patente impeça que determinados produtos sejam produzidos por outras empresas. Uma preocupação que a gente tem muito grande de demonstrar a economicidade, a aderência. Não é porque a SafetyWall é a única fornecedora que ela vai... Não, eu vou cobrar o que eu quiser. Isso é uma preocupação que a gente tem justamente, até por isso, a gente até hoje já passou por vendas por diversos órgãos de controle sem qualquer tipo de anotação. Porque o órgão nos exige e a gente entrega essa robustez da documentação na mesma medida. E como é que está a capilaridade de vocês pelo Brasil afora? E a gente pode falar de município nas guardas municipais, investimento do município, do Estado, né, dos estados, quer dizer, e do governo federal. Eu sei que tem muitos projetos de vocês, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, você falou Rio de Janeiro, São Paulo. Como é que está a capilaridade de vocês? Vocês já estão em todos os estados? Como é que está? Fala para gente. Até para a gente entender como é que a gente evoluiu nesse aspecto, né? A SafetyWall começou inicialmente com uma força... Porque não tem muito tempo, né? Nós iniciamos com um stand de tiro, a Casa de Resgate 2008, 2014. É uma empresa jovem para os padrões que a gente sabe hoje do mercado. Hoje, por exemplo, a gente começou inicialmente muito forte no Sudeste, depois fomos para o Sul. Hoje nós temos, por exemplo, Acre, Roraima, Amapá, Pará, Paraíba. Existem alguns estados que nós ainda não conquistamos, mas estamos trabalhando por isso. Mas hoje nós temos região norte, hoje nós temos o Nordeste, o Acre, por exemplo, nós estamos executando para eles um estande de tiro fechado, que será o maior estande de tiro fechado da região norte. Completo, sistema de exaustão, utilização de munições, calibres como o 5,56, calibres como o 7,62. Então, assim, a gente tem hoje, entregamos estandes de tiro em Guaíra, que é fronteira do Paraná com o Paraguai. Então, nós estamos, sim, espalhados hoje pelo Brasil, mas ainda temos muita coisa para conquistar, ainda temos muitas instituições que a gente acredita que pode atender, que temos condição de contribuir. E uma feira como essa, que o COP, e eu falo do diferencial do COP, até porque a gente não está falando mal, porque a gente está em todas as feiras, né? Hoje a gente, graças a Deus, a gente está se fazendo presente nos principais eventos de defesa e segurança pública do Brasil, mas a gente sabe que o COP, ele tem um olhar, como o ILAB também, agora sim, tivemos a primeira edição, teremos a segunda, também tem esse olhar para a atividade policial e para a segurança pública. Até a gente brincava e conversa que a gente, às vezes, que é a mesma impressão que eu já conversei com alguns CEOs, diretores, algumas empresas, às vezes senti um pouco patinho feio dentro dessas grandes feiras, né? E aqui a gente vê uma feira, obviamente tem defesa também, mas uma feira de polícia, né? Uma feira de polícia, e eu vejo com foco muito grande de discutir as atividades, as políticas é um exemplo aqui do podcast, os diversos seminários, a abertura que se dá a todos, né? Sim, e tempo de qualidade com essas pessoas, com diversas autoridades. Então, existe sim, por exemplo, nós como empresa, claro que nós queremos estar aqui para apresentar o nosso produto, mas a gente sente uma feira como a COP, uma possibilidade de uma troca muito grande com representantes de diversos estados. Então,
é uma feira que para a gente é muito importante, muito importante. Viviane, olha, o tempo aqui, você vê como é que passa. Eu olhei o relógio aqui, nem me dei conta, né? Eu sei que você tem as suas tarefas, tem a sua agenda, e eu fico muito feliz no bate-papo que a gente teve aqui, um aprendizado, né? Eu aprendi muito com a nossa conversa, você é uma grande especialista. Colega de casa também aprendeu muito. Com certeza não vai ser a nossa última entrevista, é a primeira de várias, né? Porque, obviamente, vocês vão avançar muito mais e a gente vai ter oportunidade no próximo encontro de poder falar dos novos projetos e aprender também, porque isso aqui é um universo de conhecimento. Não adianta a pessoa, às vezes, olhar e ver uma estrutura, até porque tem a questão da economicidade, né? Achar que é um container que colocou em cima do caminhão. A gente falou aqui muito sobre a questão da qualidade do trabalhador policial em relação à acústica, a relação aos gases, a uma série de questões em que você tem que preparar aquele espaço, que às vezes pode até parecer, porque tem que ser rústico, né? Você está falando de um stand. Robusto. Né? Robusto, exato. Mas o robusto não quer dizer que é barato, né? É uma estrutura que vocês, obviamente, demandam. Então é muito bom a gente educar o público, fazer o nosso público, os nossos colegas que nos seguem, policiais, conhecer as opções que existem, né? Até para estar rochando o comandante, por que a gente não tem uma estrutura? Chega para os colegas aí que fazem a representação das categorias e fala, não, vamos lutar para que a gente possa ter estruturas assim. E o policial merece. Ele merece. O policial ele passa mais tempo hoje no trabalho, na rua, na sua unidade, do que às vezes com a sua própria família. Então ele ter um ambiente que ele se sinta bem para treinar é fundamental. É fundamental para ele. A gente acredita, de novo, que a gente pode contribuir com uma pequena parte disso. Essas aqui dispensa até, né, elogios. Vocês já perceberam o nível da nossa entrevistada, que é a Viviane, que é gerente, né, de projetos, né, da Smart Power, que traz esse universo de possibilidades para o treinamento do policial. Então, muito obrigado, viu, Viviane? Eu que lhe agradeço a oportunidade, Paraná. E esse foi mais um super episódio aqui especial no COP Internacional 2025, São Paulo Expo. Estamos aqui com um stand que foi montado pelo COP, literalmente no centro da feira, né? Um aquário que a gente tem a oportunidade de conversando aqui, enxergando as pessoas caminhando, visitando, conversando, né? No bate-papo, todo mundo muito feliz, porque isso aqui é quase que um parque de diversão, né? Então a gente fica contando aí nos dedos quando é que vai ter a próxima feira, porque a gente encontra amigos, né? Tive a oportunidade de encontrar a última vez a Viviane, acho que foi no Pará, né? A gente conversou bastante, né? A gente forma muitos amigos, afinal aqui a gente tem a nata, né, das empresas, tem uma nata das autoridades, tem uma nata dos especialistas e a nata dos policiais, né, que todos os dias entregam sua vida protegendo a sociedade. Então a gente agradece muito a Smart Power por acreditar no nosso podcast, por acreditar nessa oportunidade e dar esse grande ensinamento a respeito da proteção do policial em um stand de tiro. Até o próximo podcast Opinião Segura. Forte abraço, fosse honra.